A partir do trabalho da Polícia Federal na Operação Lava Jato, mais especificamente, a partir dessa 7ª etapa do trabalho da Polícia Federal, a sociedade brasileira está tendo a oportunidade de constatar as distorções existentes no convívio das empresas privadas e o poder público. Esse fato tem suscitado aqui no Senado Federal uma reflexão sobre financiamento de campanha. E nós, do programa Argumento, estamos ouvindo os senadores sobre o tema. Nessa edição, você acompanha conosco a opinião do senador e vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor mesmo é autor de várias propostas, projetos que poderiam ajudar, tramitam na casa, até alguns já tramitaram, a combater essas distorções no financiamento de campanha, não é isso? Eu tenho, até porque eu penso que a reforma mais importante que o Brasil precisa fazer nesse momento é a reforma política. Não tem nenhum sentido. Nós conquistamos a democracia, que amadurece a cada dia, até mesmo agora, quando alguns desavisados ou irresponsáveis tentam fazer coro de um saudosismo de um regime autoritário e que são rechaçados, inclusive pelos militares, né, falando de volta da ditadura, o Brasil precisa aperfeiçoar o seu processo democrático, fortalecendo o partido, valorizando o mandato, valorizando o voto do eleitor. E quem pode fazer isso é um sistema político adequado, uma reforma política. Agora mesmo estamos tendo essa Operação Lava Jato, que é um problemão que nós precisamos enfrentar, da corrupção, que não é do governo do PT, que não é agora o governo Lula. Na Petrobras tem evidências que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, Paulo Francis já denunciava a corrupção dentro da Petrobras. Agora está tendo duas coisas, pelo que me consta, o que a gente pode concluir agora, mesmo tendo que ter cautela para esperar o avançar do que a Justiça e o Ministério Público estão fazendo. Que tem corrupção de funcionário, propina para funcionário, isso é uma coisa. A outra coisa é dinheiro usado para financiar partidos políticos e políticos, que é outra coisa. Então, eu apresentei, por exemplo, uma proposta que proíbe a doação de empresa no processo eleitoral. Empresa, é inconstitucional a empresa participar de eleição. E olha, quem doa dinheiro tem um papel preponderante. Ninguém faz nada de graça nesse mundo. Não vai fazer uma doação milionária e depois não vai cobrar nada? Claro que vai cobrar juros e correção monetária. Então, o Brasil precisa tomar juízo, fazer a reforma política. Eu apresentei também outra proposta que torna crime o Caixa 2. E a presidenta Dilma, no segundo turno, estava falando da importância de Caixa 2 ser crime, de que ela vai lutar também no segundo mandato pela reforma política. Agora, a reforma política não sai, eu acho que pelos maus políticos, que querem que tudo continue como antes. Eu acredito que nós vamos ter agora um desafio enorme, que é começando a nova legislatura, virando o ano, nós fazemos a reforma política. E não adianta ficar arrumando desculpa de que é por conta disso ou daquilo que eu não aceito. E o principal ponto para mim da reforma política é a questão do financiamento das campanhas. Senador, realmente a gente fez uma série de entrevistas aqui no Argumento na volta das eleições. E era quase uma unanimidade a necessidade da reforma política. No entanto, é tema antigo da casa e que não avança. Não avança. Mas nessa circunstância que a gente vive, o senhor acha que nós vamos ter pressão da sociedade que alavanque uma mudança? Olha, se não tiver pressão da sociedade, de novo, nós não vamos ter a reforma política. Eu cheguei no Senado, estou há 4 anos com esse propósito. Apresentei 6 projetos. O que eu apresentei, proibindo o financiamento de empresa na campanha, imagina, as empresas é que comandam uma campanha bilionária nesse país, em tudo que é Estado, em tudo que é mandato. Eu estava apresentando, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, meus colegas, falaram, não pode votar esse projeto do Jorge, que ele é inconstitucional. No entanto, o STF está julgando a matéria. Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal está julgando. E aí, favorável à ideia do senhor, exatamente igual à minha proposta, por quê? Porque veja bem como é simples de entender. A Constituição não pode participar gente estranha na eleição. Quem são aqueles que podem participar de uma eleição? O eleitor, que pode virar candidato ou não, os partidos políticos. E só. Agora, uma empresa vai se envolver, a empresa não pode ser votada.
Não existe candidatura de empresa, então é inconstitucional a participação de empresa. O Supremo está certo. Tomara que o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista, decida isso, porque isso é fundamental. Se nós tirarmos o poderio do dinheiro das eleições, nós vamos melhorar muito o processo democrático. Porque aí, quando eu estava apresentando essa proposta, colegas vieram e falavam, mas e nós vamos fazer campanha como? Eu falei, com proposta. Pois sem dinheiro, com ideia, né? Com as ideias. E aí fica bom porque uma pessoa que tem boas ideias, bons propósitos, vai poder concorrer em pé de igualdade. Porque nós não já temos um programa eleitoral gratuito, gente? Para que o dinheiro? Já dá para informar todo mundo pelo rádio, pela televisão, pela internet. Tem o fundo partidário. Tem fundo também. partidário. Já tem financiamento público. Você pode fazer um melhoramento. Eu também apresentei uma proposta do financiamento, porque eu sou favorável que o eleitor possa participar. Com teto? Mas também só é constitucional se for com teto, porque não pode ser por percentual, senão é inconstitucional. Porque aí o milionário pode botar tantos milhões na campanha, e o pobre botar... Então você faz um teto, um valor, que por emenda do senador Suplicy, a minha proposta, a gente estabeleceu R$700 de doação. E aí eu quero ver os políticos apresentarem boas propostas, tão boas, que fazem com que o cidadão diga, não, eu vou botar meu dinheirinho lá no partido, ou eu vou botar o dinheirinho na campanha daquele candidato. Que foi o que aconteceu com o presidente Obama na sua primeira eleição. Foi o internauta Isso acontece em toda parte do mundo. Então nós tiraríamos essa lambança, essa mistura de... As campanhas políticas no Brasil estão cada vez mais caras e financiadas cada vez mais por empresas. Agora estão satanizando as empreiteiras. Mas será que não são os políticos que vão lá chantagear? Quem é quem nesse jogo? O Lava Jato ainda vai dar resposta nesse sentido. E eu acho que do jeito que está indo a coisa, ainda vai ter a grande finale, que é depois, teve lá funcionários, empresários, executivos, e agora certamente virá a fase dos agentes políticos, né? E fica muita gente apavorada, mas olha, estamos colhendo a tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Se nós tirarmos o dinheiro, o poderio econômico das eleições, certamente os eleitos teriam mais tranquilidade e o cidadão que quer participar da política também. Nós não podemos viver esse drama porque os partidos estão se desmoralizando a cada tempo. Eu acho que nós do PT precisamos, inclusive, nos reposicionarmos. O PT veio para mudar a política do Brasil, o PT veio para garantir direitos daqueles que não têm, para falar pelos que não podem, e agora nós estamos sob suspeição. E é grave o que está ocorrendo. E nós vamos ter que nos reencontrarmos com os nossos princípios, sabe, repactuar lutas, fazer o enfrentamento da corrupção com mais firmeza ainda, né, dentro e fora de governo, sendo governo ou não sendo governo, para a gente não ficar levando lição de moral de corruptos e corruptores. Gente que afundou esse país, agora fala grosso, dá lição de moral. Eu não estou nada confortável nessa situação. Acho que a sociedade inteira não está. O Brasil precisa superar isso, a sociedade merece respeito, o cidadão, o trabalhador simples que está lá, acordando de madrugada, dorme tarde da noite, não pode ficar abrindo jornal na televisão, ver uma pessoa dizer, não, eu vou devolver 200 milhões de reais. Bom, quem devolve 200 milhões de reais, roubou quanto? Acumulou quanto? São coisas que afrontam a boa-fé do povo e tem que trazer a indignação de quem tem alguma dignidade, né? Eu acho que tem que ficar bem claro, a sociedade do Brasil tem que, em vez de achincalhar a política, tem que ter a coragem também de cobrar a reforma política, por exemplo, porque esse Congresso, eu sou parte dele, mesmo agora com alguma renovação, não vai fazer por si só, vai arrumar algum subterfúgio para tentar manter as coisas como estão. Quem está falando é quem já está aqui há algum tempo. E eu estou na luta para que ela saia. Mas acho que a sociedade vai ter que ser parte desse processo para que a gente tenha um aperfeiçoamento da nossa democracia através da reforma política. Gente, diante desse alerta que o senhor faz, eu acho que é o impacto suficiente para a gente encerrar essa entrevista. Obrigada pela sua presença, senador. Eu que agradeço a oportunidade. A você que nos acompanha, nós agradecemos a atenção, relembrando então o aviso que o senador Jorge Viana faz da importância da participação do cidadão para as mudanças e transformações da nossa política no Brasil. Agradeço a sua atenção, convido você a mandar críticas ou sugestões para 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.